Mas, para começar, muito obrigado, Denilson, Paula, também João Batista, que são os... João Batista pela conversa inicial, Denilson e Paula pela articulação, de fato, desse encontro. Eu fiquei muito animado, na verdade, com essa possibilidade e fico muito honrado com o convite de estar com vocês, uma irmandade muito aplicada no segmento de Jesus e querendo, evidentemente, cada vez mais de Jesus e aceitando vamos dizer, ouvir um estrangeiro e peregrino, assim, não tão estrangeiro e peregrino, de acordo com Pedro, somos todos estrangeiros e peregrinos, né? Mas assim, eu sou um irmão que está assim sempre por perto da fraternidade, mas lógico, tem um histórico diferente de vocês, mas agradeço essa troca de conversa, de informação e o convite para estar aqui e de novo, o tempo é pequeno, como dizia já o Hipócrates, né? O tempo é curto e a arte é longa. Então, nós vamos ter muito assunto, mas pouco tempo. Isso faz com que a gente seja bem conciso, objetivo. Mas, se eu puder, como o Denilson falou, eu interajo com vocês lá no nosso WhatsApp. Eu já deixo também, vocês podem pegar lá, ou eu deixo aqui meu e-mail, o meu WhatsApp. Depois, qualquer conversa, a gente pode continuar, que eu puder servir, né? Vocês, eu estou à disposição, porque para mim é uma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado. Opa, bati a mão aqui na mãozinha, é isso aqui que aumenta, faz a mão, né? Então, se alguém precisar falar comigo no meio da palestra, se eu falar sobre os animais que entram na Arca de Moisés, ou uma coisa assim, vocês podem falar, me corrigir, falar, Álvaro, não é a Arca de Moisés, todo mundo sabe que é do Arão. Aí vocês podem, né, me corrigir de qualquer jeito, mas o ponto é que eu gosto de conversas. Eu sei que não dá muito tempo, eu quero deixar um finzinho para a gente debater mesmo, depois que concluir o pensamento, debater mais o pensamento, tirar umas arestas, mas se durante a exposição você precisa falar, você põe lá a sua mãozinha, eu acho que o sistema joga para mim aqui na primeira posição, eu vou saber que eu tenho que abrir para você dali a pouco, tá? Então, vamos lá. Mais uma vez, boa noite para todos e todas. Shalom, espero que a gente aproveite o tempo. Eu vou fazer aqui Vamos ver se eu consigo apresentar a minha tela. Vamos ver. Como é que funciona nesse sistema? Compartilhamento de janela ou de tela? Acho que vou pensar em tela. Vamos ver. Vocês estão vendo alguma coisa, não? Acho que vocês estão... Deixa eu ver, compartilhar essa tela. Vocês estão vendo alguma coisa aqui, um slide, não? Está chegando, Álvaro. Isso. Chegou? Isso. Ótimo. Então, eu acho que deixa eu ver. Se eu voltar para cá, eu perco vocês. Então, eu tenho que ficar aqui. Eu acho que eu não vou ver muito vocês. Que chato. Deixa eu ver como é que eu faço. Quando eu volto aqui para essa parte, deixa eu parar essa apresentação e tentar mais um outro jeito. Não, ele só me permite apresentar a tela inteira. O Meet, você vai perder a conexão com o pessoal mesmo. Com o pessoal. Bom, não tem, eu vou e volto. Então, vamos lá. É o jeito. Vamos compartilhar uma janela. É isso. E essa aqui que eu quero compartilhar está aqui. Pronto. Essa aqui. Então, edificação da igreja a partir dos dons do Espírito Santo, né? Que nós vamos falar aqui. E aqui tem o meu e-mail. Esses slides, gente, como eu falei, vão estar disponibilizados. Logo que a gente terminar aqui, a gente joga lá no Zap, né, WhatsApp. Então, o meu WhatsApp pessoal, esse aqui, meu telefone, aqui do Recife. Então, se você precisa depois falar uma coisa, eu estou à disposição no que puder servir. E a apresentação já foi feita lá naquele pequeno card de propaganda, né? Como descobrir e desenvolver os talentos, habilidades que foram dados pelo Espírito Santo. Então, nós vamos, com a graça de Deus, ver como a Escritura resolve essa questão, porque no corpo nós temos dons, funções, então nosso alvo é mostrar como é que o Espírito Santo trabalha na edificação da igreja para que, por meio dos dons, o crescimento comunitário individual aconteça, né? Então, nós somos os ramos da videira, é isso que queremos ser. Então, esses são os estudos que nós vamos fazer, gente.
os 3 temas, na verdade. Então, hoje, nós vamos fazer esse aqui. Peraí. Hoje nós vamos fazer com esse aqui, liderados por Cristo e servidos por homens. Esse é o estudo de hoje, né? Se Deus permitir, segunda que vem é esse, e na outra, finalmente, esse último aqui. Mas é a sequência que vamos fazer desses 3 estudos, né? E aí, se surgir alguma coisa a mais, a gente pode até pensar em alguma coisa, um outro debate, uma outra conversa, mas como temos 3 temas, já vamos nos objetivamente ficar neles. Eu deixei, não precisa anotar nada, mas eu vou explicar. Sugestão bibliográfica para quem quer, sempre tem, queria um pouco mais de material. Então, esse texto aqui, Diaconia, Ministério, uma coletânea de estudos, está lá no site da Escola Teologia em Casa, nesse site aqui, está gratuito. Então, você pode baixar lá. De novo, isso aqui, depois vai estar nesse material aqui, né? Nesse PowerPoint aqui, nesses slides. Uma outra possibilidade é esse curso também que escrevi. Na verdade, era baseado num livro que eu escrevi que saiu fora do Prelo, mas o Corpo de Cristo, né? Os dons da igreja. Então, esse material está na forma de um curso, né? Aí é um curso que acessa somente pela Escola de Teologia em Casa, mas quem quiser fazer o curso, são 13 lições, para, às vezes, passar para um grupo, para a congregação, outra sugestão bibliográfica. E no último nível aqui, para quem está com muita sede e tem mais tempo, a minha tese de doutorado, que fala sobre o discurso bíblico hierarquizante das traduções neotestamentárias, ele trabalha muito a questão do ministério, porque justamente ele vai trabalhar sobre a questão da hierarquia, né, que eu creio não deveria existir na comunidade cristã, deveria ser um corpo, dons, né, isso que nós estamos falando aqui. Então, é uma terceira referência aí. Uma palestra, um vídeo do YouTube, se você quiser, mais uma palestra sobre esse assunto. Então, eu tenho essa palestra que eu fiz em 2015, tá? Mas, substancialmente, eu concordo com o cara que fez a palestra. Talvez alguma coisa eu já discorde dele, mas a maior parte das coisas eu estou concordando com ele ainda. E é sobre justamente a questão, vocês vão reconhecer nesse assunto aqui, Mestre Humilde, Discípulo Orgulhoso, Contrassenso e Desvirtuamento, essa palestra tem lá não só a palestra, mas também materiais ligados a ela disponíveis lá no próprio local, nesses endereços aí da Escola de Teologia em Casa. Então, vocês podem participar e ver isso lá, tá bom? Mas esse é vamos dizer assim, algumas indicações. Essa é a primeira indicação que estou fazendo aqui do nosso de caminho, né? Vocês podem, eu sugeriria, quem quiser, eu queria mais, queria ler mais, discutir mais, tem então bastante material aí, alguns são mais extensos, alguns são cursos, mas dá para você continuar trabalhando com ele, tá bom? Então, vou voltar lá, vamos ver se eu consigo, de novo, compartilhar a janela, deixa eu ver, é essa aqui que eu quero. Pronto. Então, esse é o tema de hoje, liderados por Cristo, servidos por homens. Deixa eu só checar aqui, vocês estão vendo, ótimo. Então, vamos começar só explicando o caminho que vou seguir. Eu vou começar falando sobre o modelo de Jesus. Opa, escapuliu. Depois falar sobre os modelos da cultura, coisas de nossa cultura, né? Então, primeiro, o que Jesus fez com a vida dele, depois, na nossa cultura, o que a gente costuma ver, e voltar para a praxis apostólica, tentando tirar dela justamente modelos para o nosso viver, tá? Então, começo com vocês pensando no modelo de Jesus, né? E essa figura, evidentemente, lógico, concepção de artista, me remete já para o primeiro texto que quero ver com vocês, né? É João capítulo 13. João 13, versículos 1 a 17, eu digo que nós estamos começando por onde Jesus terminou, né? Os eruditos dizem que o Evangelho de João, ele tem 2 partes, né? O Evangelho de João tem o chamado livro dos Sinais, capítulos 1 a 12, e o livro da Glória, de 13 a 20, o 21 apêndice, né? Então, eles dividem o Evangelho de João assim. Então,
o livro dos Sinais, 1 a 12, fala dos milagres, aqueles muitos milagres que Jesus fez, e o Evangelho de João privilegia isso. Mas o livro da glória, capítulos 13 até o 20, é a glória de Jesus morrendo na cruz, sendo sepultado, ressuscitando, a glorificação de Jesus por meio da paixão, da ressurreição. E a abertura desse livro da glória é a famosa cena do lava-pés, não é? Que é João capítulo 13. Né? Então, eu quero olhar com vocês justamente essa cena e começar justamente aí nosso pensamento sobre Jesus. Tá? Eu estou lendo aqui na NAA, Nova Almeida Atualizada, mas espero que você possa ler, talvez a sua tela vai ficar muito pequena isso aqui, né? Mas eu vou ler aqui. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos, e que ele tinha vindo de Deus, e que voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. E quando se aproximou de Simão Pedro, esse perguntou: vai lavar meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: Senhor, nunca lavará meus pés. Ao que Jesus respondeu: se eu não lavar, você não terá parte comigo. Então Pedro pediu ao Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar nada, não seus pés, pois quanto ao mais, está todo limpo. Vocês estão limpos, mas não todos. Pois ele sabia que era o traidor, por isso disse: nem todos estão limpos. Depois de ter lavado os pés, Jesus pôs de novo as suas vestimentas e, voltando à mesa, perguntou-lhes: vocês compreendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e fazem bem porque eu o sou. Ora, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade, lhes digo que o servo não é maior que seu senhor, nem enviado maior do que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados serão se as praticarem. Então, esse é o texto, vamos dizer, para mim, né, o texto de ouro aqui nessa questão do sistema, do pensamento de Jesus, né, de como é que Jesus apresenta a noção dele de serviço, de ministério, de vida na comunidade. Ou seja, Jesus, na noite em que a sua noção de emissário divino, plenipotenciário, com todos os poderes, com toda a sabedoria, com tudo convergindo nas mãos dele, ele se levanta da ceia, se levanta daquele momento da refeição e passa a lavar os pés dos discípulos, né? Ele passa a fazer um ato de realmente absurdo. Alguém que entrasse na sala naquele momento veria 12 senhores e o escravo lavando os pés dos 12, né? Ele tirou aquela roupa bonita. Jesus tinha uma roupa muito elegante, aquela túnica incosútil, ou seja, aquela túnica sem costura dele, era um Armani, entendeu? Era um negócio caro, né? Ele tirou aquilo, ficou com a roupa de baixo, com aquela roupa assim que a gente usa, né? A camiseta, a roupa. E aí, roupa de operário, roupa de quem está trabalhando de modo braçal, roupa de servo. E pior, ele se vestiu com a toalha. A toalha agora era a vestimenta dele. E ele foi limpando os pés de cada um. E você sabe, quem já lavou o pé de criança sabe. A última limpada é na toalha, né? Você limpa, aquilo está encardido, que parece uma coisa que veio, né, do lamaçal. Então, a última limpada, sim, vai na toalha. Então, toda aquela sujeira estava em Jesus, tudo. É bem paradigmático mesmo. E aí, finalmente, ele chega no Pedro, o Pedro diz:
O senhor vai me lavar os pés? Sim. O que eu faço aqui você não compreende, vai entender depois. No original, o Pedro diz assim: nunca, jamais, por toda a eternidade, o senhor vai me lavar os pés. A palavra eternidade está no discurso do Pedro. Vocês não podem imaginar como o Pedro foi absoluto em dizer que Jesus, de maneira nenhuma, de modo nenhum, nunca lavaria os pés dele. Aí Jesus rapidamente disse: mas Pedro, se você não lavar seus pés, a gente vai perder o contato, vai perder o relacionamento, eu preciso. Aí o Pedro então virou: então lava tudo, então para lavar a cabeça, tudo, né? Posso tomar um banho completo? E Jesus vai dizer: não, Pedro, não exagera, é só isso aqui que precisa ser feito. E aí Jesus se volta, põe de novo o seu Armani, né? Põe a sua túnica de novo, senta, reclina, na verdade, à mesa, e diz: vocês entendem? Alguém diz: bom, eu entendo um pouco, mas não muito. E aí Jesus é bem explícito: eu sou o mestre, o Senhor. Eu sou o máximo aqui. E vocês reconhecem isso. E Jesus não diz que não é. Ele também sabia que ele era o mestre, é o Senhor. Ora, se eu, sendo o mestre e Senhor, lavei os pés de vocês, vocês devem também fazer isso. Não é, e é interessante que depois no texto, também no português, mas vocês podem ver no texto, na tradução, né? O Jesus vai dizer: olha, como eu fiz, não é o que eu fiz. Infelizmente, a cristandade posterior ficou lavando pés. Tem o ritual de lavar pés, que pode ser até muito positivo. Alguém lavar o pé do outro, não tem nada de errado, mas é ficar com a letra e perder o espírito. Não é o que eu fiz, como eu fiz. Ou seja, esse negócio de servir mesmo, esse negócio de desinteressadamente se colocar na condição de servo e buscar um jeito de fazer com que a outra pessoa receba o que precisa. Então, é interessante que isso aí é o início do livro da glória de Jesus. Porque Jesus vai ser, de novo, o mestre, o Senhor sentado à mesa com todo paramentado, vai coordenar aquela refeição como se fosse o pai da família ali dos discípulos, mas ele serviu. E a gente sabe que essa postura não foi um ato isolado de Jesus, né? Se você pensar bem, né, essa situação de Jesus, deixa eu ver se eu consigo aqui, essa situação de Jesus lavando os pés, tem muito a ver, opa, acho que não está compartilhando, né? Deixa eu parar de novo, tentar ir de novo, mais uma vez, só um instantinho. Essa aqui, pronto. Essa situação de Jesus tem tudo a ver com o que chama de akenosis, né? Com o esvaziamento de Jesus, né? Com aquilo que lá em Filipenses 2 diz, né? Que ele fala: tenham em vocês o mesmo sentir que Jesus teve. Ele existia em forma de Deus, mas não usou o igual a Deus como algo que tinha que se agarrar, mas ele se esvaziou, não é? Assumiu forma de servo, em semelhança de homem, assumiu figura humana e humilhou-se a ponto de ser obediente e obediente até a morte, e morte de cruz, não é? E aí então vem a contrapartida: Deus o exaltou sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse: Jesus Cristo é Yahweh, para a glória de Deus Pai, né? Então, esse ver, não é? Realmente que começa com a humilhação e termina com a exaltação, isso aqui é toda a teologia da cruz, é toda a teologia de Jesus, é o que se espera do discípulo de Jesus. Porque Paulo diz: tenham em vocês o mesmo pensar que Jesus teve. Então, quer dizer, o Paulo não está, na verdade, inventando nada, né? A gente lê as cartas para ter a melhor interpretação dos evangelhos. Os evangelhos narram fatos com, claro, peso teológico. Os evangelistas não eram, de jeito nenhum,
cronistas neutros, não existe cronista neutro, a gente sabe, todo mundo conta uma história porque tem algum interesse. Eles eram cronistas de fé, contaram a história, mas os evangelhos ainda podem ser lidos de várias formas. As cartas mostram como ler o evento dos evangelhos, como que a primeira comunidade cristã entendeu aquilo que se passou na história de Jesus. Então, Paulo está dizendo que é isso que Jesus fez, ele se rebaixa até a cruz e Deus o exalta. Esse processo é o lava-pés. Ele tira a vestimenta de cima, ele se faz servo, ele lava os pés dos outros e volta a ser o Senhor. Isso é o processo da salvação. Jesus assume os nossos pecados, lava os nossos pecados ali naquela água, limpa na sua roupa, e nós estamos limpinhos e ele está sujo, não é? Mas ele depois é restaurado na sua dignidade pelo próprio Deus. E ele é o mestre e o Senhor. E veja, o lava-pé, gente, vocês podem olhar com calma, mas na minha leitura bíblica, e eu estou lendo a Bíblia desde de 15 de setembro de 68, na minha leitura bíblica, o lava-pés é o único lugar na Bíblia onde Jesus, em pessoa, diz: siga o meu exemplo. Ele diz, pega a sua cruz e me siga. Ele diz, venha após mim, não é? Ele fala isso. Mas a palavra exemplo, e dizer, siga o meu exemplo. Gente, é a única coisa que Jesus pediu para a gente copiar nele. Eu esperaria que ele dissesse, pregue como eu, siga meu exemplo ao ensinar, siga o meu exemplo em ser um cara desprendido das coisas materiais, né? Ele nunca pediu isso de mim nem de você. Ele deixa a gente pregar do jeito que a gente gosta, ter o nível de conforto que a gente gosta e não gosta. Jesus não está preocupado com isso. Mas uma coisa ele pediu. Olha, uma coisa eu quero que vocês sigam o meu exemplo. Do quê? Nessa disposição para servir. Num serviço indecente. Num serviço que não era o dele. Alguém dos 12 devia ter feito isso. Ou então chama um empregado, chama uma pessoa da casa, arranja alguém, mas não Jesus. Então, esse convite de Jesus para que sigamos o exemplo dele, o único exemplo que ele pediu para a gente seguir, ser o exemplo, usando então o vocabulário de vocês, o exemplo de servidão, que é uma palavra característica, o exemplo de se dispor ao serviço, para mim é muito forte. Isso aqui sempre me impressionou, essa passagem sempre me comove, toda vez que eu leio, toda vez que eu ensino, quanto mais eu olho, mais ela me convida ao quê? Ao seguimento de Jesus por meio do serviço. Então, eu acho que isso é um consenso. Eu sei que eu não estou falando para vocês nada que fosse fora do comum, mas, deixa eu ver aqui, não, perdi de novo, só um instantinho. Vou tentar de novo, apresentação, ok? Aqui. Então, o que eu estou apresentando é esse Jesus que, na sua concepção prática, na sua vida, era um servo. As profecias de Isaías do servo do Senhor, né? Rebed Yahweh, servo do Senhor, estão cumpridas literalmente em Jesus. Se ele foi alguma coisa, ele foi um servo. E aí, então, o ensino consistente dele foi na mesma direção. Jesus não tinha dificuldade de adequar ensino e prática. Isso vocês também sabem bem, né? Lucas 22, 24. Suscitaram entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser maior. Gente, toda hora os discípulos estão disputando sobre quem é maior. Fica até meio chato no Evangelho de Marcos, porque 2 vezes que eles disputam sobre quem é maior, foi depois que Jesus disse que ia morrer. Parece que eles estavam disputando o lugar de, já que ele vai embora, quem que vai ficar na cadeira dele? É quase assim, quase a disputa, né, pelos bens do falecido. Depois, em Mateus, olha, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir
e dar sua vida em resgate por muitos. Daí, quem quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. É o ensino consistente, quase cansativo de Jesus. Jesus realmente, nesse aspecto, ele rejeitou os modelos que existiam no tempo dele, né? Aqui em Lucas 22, né? Ele vai rejeitar, né? Esse modelo que existia lá. Eu acho que esse aqui eu não pus o texto, não pus. Então, vou abrir aqui na minha Bíblia, gente. Eu não copiei o texto aqui. Mas em Lucas 22, nós temos justamente essa mesma passagem na noite da ceia, na última noite. Só que aqui Lucas, ele é bem explícito ao dizer que houve uma discussão. Lucas 22, 24, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse, os reis dos povos dominam, os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Veja, isso aqui é eu vou dizer, como é que eu chamo isso? É a coisa escondida, né? A mentira por trás do império, por trás do poder. Os reis dominam e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas não são, gente. Eles são os expoliadores. Lá na Palestina, não pensa que Palestina é como o Brasil, só que em vez do governador tem o imperador. Na verdade, no mundo antigo, a expoliação, a exploração era bem evidente. Nenhum imposto voltava em boas obras, em obras públicas, em benefício para a saúde ou para... Não voltava. O dinheiro era simplesmente roubado daqui e levado para Roma. Por quê? Se você não fizer isso, eu mato você. Essa é a razão pela qual se paga imposto. Eu recolho o seu imposto para não te matar. Se você não quiser pagar imposto, eu te mato. É mais ou menos essa a lógica. Então, mas tinha que chamar os dominadores de benfeitores, porque de fato eles davam uma migalhinha, né, de uma coisinha ou outra. É o sistema antigo de patronato e clientelismo. Então Jesus vai dizer no versículo, depois de explicar como rapidamente ele falou do que a gente chamaria do sistema de patronato e clientelismo no mundo antigo, ele vai dizer, mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior dentre vocês seja como o menor, aquele que dirige seja como que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Jesus não tem dúvida de ser contracultural. Não tem dúvida de ir contra a corrente. Ele está dizendo, aqui no nosso sistema de administração secular, o grande manda no pequeno e ainda é benfeitor. Ele oprime você e você diz, muito obrigado, meu senhor. Não é assim entre vocês. Não vai ser assim na igreja. Não use os modelos de administração do mundo político, do mundo social, do entorno cultural. O entorno cultural não serve. O que funciona no exército é ótimo para o exército. O que funciona numa empresa de administração é ótimo para a empresa de administração. O que funciona numa multinacional, ou mesmo numa lojinha de bairro, é ótimo. É bom que funciona. Precisa de ordem e hierarquia lá. Jesus não vai... Essa não é questão de Jesus, mas entre vocês, meus discípulos, minhas discípulas, não é assim. E é por isso que nesse estudo nós vamos chegar no fim falando sobre dons, né? Por quê? Que a grande questão é como é que funciona então? Então, para isso que o Espírito Santo vai fazer o milagre de nos dar dons que vão nos ajudar a encontrar serviços dentro de um corpo onde o alvo não é dominar, mas é servir. Muda de concepção. Mas aí Jesus rejeitou esse modelo muito comum, modelo hegemônico, gente, no tempo dele, de vivência. O patronato, o clientelismo era o sistema que fazia o Império Romano rodar, tá? O Império Romano, tecnicamente, nunca teve um estatuto de organização, uma constituição, era um sistema de patronato e clientelismo. Era uma máfia, um poderoso chefão, e com os chefinhos embaixo, até chegar ao povo embaixo, que
tem que pagar o imposto, tem que pagar a propina para ficar vivo. Jesus rejeitou esse modelo. Mas também, em Mateus 23, abre a Bíblia lá comigo de novo, ele vai rejeitar o modelo dos religiosos, a hierarquia religiosa que ele conheceu no judaísmo. Em Mateus 23 diz, então Jesus falou às multidões e a seus discípulos, na cadeira de Moisés assentaram-se escribas e fariseus, portanto, façam e observem tudo quanto eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, dos outros, desculpe, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas, as franjas das suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados mestre. Mas vocês não serão chamados de mestre, porque um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Aqui na terra não chame ninguém de pai, porque um só é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Nem queiram ser chamados guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior dentre vocês será servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Essa inversão escatológica que Jesus fala, inversão, humilhado, exaltado, exaltado, humilhado, essa ordem, o maior seja quem serve, tem a ver com a nossa atividade na comunidade. O mundo religioso de Jesus, gente, era cheio de gente um maior que o outro. Veja, quando você lê no livro nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, Atos, o principal da sinagoga, arquissinagogos em grego, o principal da sinagoga, você nunca vai ter o principal da igreja, arquieclesiástico, sei lá o que, não vai ter. Esses modelos, alguns pensam, o modelo da sinagoga pegou na igreja, vírgula, não tudo. A liderança da sinagoga, Jesus rejeitou. Não tem essa deferência, essa coisa dos caras que são os mestres, dos caras que são os pais, dos caras que são os guias. E essas palavras, hoje em dia, evidentemente, são um tanto quanto estranhas, porque a gente, mas não tem outro jeito que pode ser chamado mestre, guia e pai que cabe dentro, então, mas vai caber dentro de certos contextos bem específicos, sei lá, na família. O homem é pai, né? Mas passou daquilo, não é mais. No ensino, alguém está ensinando, ele é mestre. Mas passou daquele modelo, ele não é mais. O mestre é Jesus. Ele é guia, ele está conduzindo, mas passou daquele momento. Então, o que acontece? Jesus rejeitou todo esse sistema que a gente vê muito bem nas hierarquias religiosas, né? Nas hierarquias onde tem alguém por cima de alguém comandando alguém. Ele acabou com isso. E é mais ou menos, eu acho, eu estou chovendo no molhado aqui, eu acho que vocês já viram isso tudo e sabem disso. Mas qual que é a dificuldade sempre recorrente nessa questão? Eu vou dizer que nós entendemos essas coisas, mas aquela última frase de Jesus, se sabem essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes, é aí que Jesus já anunciou. Saber é uma coisa, praticar é outra. E a bem-aventurança consiste em saber unir as duas coisas, conhecimento com a prática. O problema, eu acho, que é a nossa cultura. Deixa eu só fazer, vamos fazer um exercício, tá bom? Agora eu vou pedir que vocês foquem os olhos aqui nessas duas versões bíblicas de Atos 6, 1 a 6, a escolha dos 7, lá, aqueles 7 servidores, né, em Atos. Eu queria que vocês olhassem com atenção as duas traduções aí. E eu quero que vocês tentem descobrir qual tradução que é o quê? Essa aqui é roxinha? Que cor que é essa aqui? Essa lilás aqui? Vou dizer, essa aqui é a número 1. Qual tradução é a número 1? Qual é a tradução que é a número 2? Virou mais Z, né? Mas é a número 2, tá bom? Que tradução seria essa número 1? Que tradução seria essa número 2? Aí eu vou pedir para vocês, eu estou conseguindo olhar alguns de vocês aqui agora.
Eu deixei a apresentação lá na outra página e voltei para cá que eu enxergo vocês. Então, se você quiser, você pode fazer o truque de pôr a mãozinha aí, né? E eu acho que a mãozinha vai jogar você para um lugar que eu possa ver, né? Will, pode falar. Fala em voz alta para a gente. Eu acredito que a primeira ali, a de Lilás, está parecendo uma linguagem NTLH, né? Sei. E a outra, uma NVT. Tá bom, ok, nós temos olha, já temos duas possibilidades, NTLH e NVT. Quem mais tem outra? Eu sei que recorrer poxa, se soubesse, tinha trazido várias versões para comparar aqui, né? Mas vocês vão ver que a sutileza é pequena, não é tão sutil essa diferença, não. Vai lá, Patrick, pode falar. Opa, eu acredito que a primeira seja uma das revisões da tradução de João Ferreira de Almeida, pelo uso de alguns pronomes que são em desuso hoje na nossa língua. Sei. E a segunda me parece uma tradução mais moderna, como a NVT, que o Will falou, ou a NVI, né? Que já é uma linguagem um pouco mais simples. Patrick, né? Isso. Você acertou a primeira, na mosca. A primeira é NAA. Agora, a segunda, gente, desculpa, vocês vão ficar bravos comigo, mas eu precisava fazer isso com vocês, porque é uma malvadeza didática. Olha só. Opa, aqui. É a versão diretoria. Mas que isso que você está falando? Ó, nunca vi falar dessa versão diretoria. Eu quero lhes mostrar que, com sutis diferenças de leitura, a gente muda o sentido desse texto. No versículo 1 não mudei nada. Naqueles dias, multiplicando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 apóstolos, aqui diz, convocaram a comunidade dos discípulos. Aqui diz que os 12 apóstolos se reuniram. Só eles. Não é uma mudança de tradução, é uma mudança de leitura. Aí disseram, não é razoável que abandonemos as mesas para a palavra de Deus para servir as mesas. Mesma coisa. As únicas mudanças estão em vermelho. Aqui diz, irmãos, escolhei entre vós 7 homens. Aí aqui os 12 diz, vamos escolher dentre a igreja 7 homens. Está vendo? Aí continua, aí a igreja vai, aqui na versão verdadeira, na Bíblia de verdade, a igreja, então, o parecer agradou a toda a comunidade, mas assim, aqui não, neste parecer elegeram os 12 apóstolos estão agindo. E aí, aqui diz que eles foram escolhidos, esses 7 homens apresentaram-nos perante os apóstolos, né, e esses orando lhes impuseram a mão. Aqui, os apóstolos apresentaram-nos perante a igreja, e orando, impuseram a mão e os consagraram nesse trabalho. Então, que truque é esse que você fez, Álvaro? Que coisa desonesta. É uma coisa desonesta, porque eu pus uma leitura muito parecida com a Bíblia. E não é Bíblia. Mas é uma leitura que a gente não estranha. A gente até pensa que é, como vocês falaram, a NVI. A NVI, uma língua, né, uma linguagem bem acessível. A linguagem da hierarquia, ela está tão presente no nosso meio que a gente lê um texto bíblico e, no modo subliminar, o discurso hierárquico nos atravessa e a gente lê um texto comunitário de um jeito hierarquizante. Ou seja, Atos 6, na Bíblia, é os 12 discípulos, os 12 chamados apóstolos, convocando a igreja para que a igreja encontre no seu meio pessoas, eles dão a instrução, eles ensinam, tudo bem, encontre pessoas que cumprem aqueles dons e fazem o serviço. Mas, na nossa visão, a gente pensa numa liderança que sabe tudo, que escolhe os homens e apresenta para a igreja, tá vendo?
Então, aquelas duas traduções, eu sei que foi muito rápido, talvez se eu tivesse dado mais tempo para vocês iam falar, não, essa segunda aí é diferente da primeira. Vocês iam pegar, porque é uma questão de comparar frase por frase, né? Mas só queria chamar a sua atenção que eu já fiz exercício, gente, na congregação. Eu projetei para a igreja e falar, gente, o que vocês acham dessa versão? O que vocês acham daquela? O pessoal fez igualzinho vocês, talvez por causa da pressa também, né? Mas o ponto é que o discurso, a gente pensa que nós falamos discursos, mas os discursos nos usam para serem falados. Entende? É quase uma entidade. Então, o problema que nós aprendemos com Jesus a ser servos, como é que eu não consigo pôr na prática? É nossa cultura, é uma cultura de hierarquização. E essa cultura de hierarquização, então, faz com que a gente, ao invés de levar o discurso de Jesus adiante, a gente leva o discurso da cultura brasileira e de outras culturas. Aí eu peguei aqui um bom trabalho do Roberto da Mata e do Alberto Carlos Almeida, comparando a cultura americana, dizendo que lá, quando duas pessoas entram em confronto, às vezes ligado a poder, a hierarquia, a pessoa que está, vamos dizer, sendo ameaçada, ele pergunta para o outro, sem dúvida, quem que você pensa que você é? Porque a cultura lá é mais igualitária, entende? Então, sei lá, quando o chefe, numa empresa, chega para mim e fala, olha, você vai faltar no casamento da sua filha, porque eu vou te pôr para trabalhar 1 hora extra. Você fala, quem que você pensa que você é para mandar na minha família? Eu vou no casamento da minha filha, imagina se você manda na minha vida particular. Eu dei minhas horas, vou trabalhar. Então, o cara enfrenta mais. É isso que o da Mata e o Almeida tentaram mostrar nesse estudo, usando essa frase, né? Essa expressão comum da cultura. Lá na América, quando um americano é confrontado por outro a fazer uma coisa, a ser subjugado, ele fala, não vou fazer não. O que você pensa que você é? Você pensa que você é o quê? Porque a cultura lá, em alguns aspectos, é mais igualitária. Mas aqui no Brasil, a frase é, sabe com quem está falando? Né? Lembra? É a famosa carteirada, né? A nossa cultura é menos igualitária. Então, o cara que é o poderoso chega para o sujeito e diz, sabe com quem você está falando? Eu sou o filho do senador, eu sou o dono da empresa, eu sou isso. E as relações são muito mais desiguais. Então, essas distorções só chamam a atenção que nós estamos nessa área aqui, né? Na cultura brasileira, as relações de hierarquia geram degraus muito maiores do que em outras culturas. E por isso, então, quando a gente pensa nas questões, nas questões de hierarquia, quando nós estamos pensando na igreja, nós temos a tendência de trazer para dentro da igreja a desigualdade da nossa cultura. A cultura brasileira, ela é muito forte em criar essas hierarquias, em toda a parte, na vida familiar, na vida trabalhista, nos ambientes de estudo. É fácil essa distância entre as pessoas se formar. E, dentro da igreja, às vezes a gente, por má compreensão do dito de Jesus e da nossa prática social, a gente traz para dentro. Então, a gente pensa que certas funções representam hierarquia e certas funções representam uma posição sempre subalterna. E aí, então, nós trazemos para dentro da igreja aquilo que Jesus disse, entre vocês não é assim. Jesus rejeitou a liderança secular, rejeitou a liderança religiosa e a gente sem querer traz para dentro. E veja, o mundo protestante e o mundo católico são duas testemunhas diferentes da mesma coisa. A complexa hierarquia católica é resultado do assumir a hierarquia da cultura dentro da comunidade. E a comunidade protestante, que nasceu de um protesto, de uma revolta contra a hierarquia, criou outras, né? Então, os protestantes, os católicos sempre brincam, vocês saíram de um papa só para ter agora muitos pequenos papas, né? Então, assim, não mudou. A situação só mudou de escala.
mas ainda... Então, como é que a gente lida com isso? De fato, pensando em termos do Evangelho, deixa eu pegar aqui, peraí, não, escapuliu de novo aqui, tentar de novo. Como é que a gente consegue fazer isso, escapar dessa situação cultural e voltar para Jesus? Então, como é que os primeiros cristãos lidaram com essa questão? Então, nós vamos fazer muitas coisas nesse estudo, sobretudo esse segundo item aqui vai ser, nós vamos nos concentrar nele na semana que vem, mas como que os cristãos enfrentaram isso? Com um conceito muito forte de irmandade, com a ideia dos dons e serviços e com o conceito de submissão, que nós vamos falar um pouco mais. Mas vamos lá. Como é que funcionou? Vou começar com irmandade. 1 Tessalonicenses 4, 9 a 11. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Na verdade, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos a que vocês progridam cada vez mais e se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vivam com dignidade à vista dos de fora e não venham precisar de nada. Alguém disse, o que isso tem a ver? É o conceito de irmandade levado ao extremo do desafio ao entorno social. Quando a gente lê esse texto tessalonicense, ele parece até meio xoxo, cuidar do outro. Mas veja, no mundo antigo, o sistema de patronato e clientelismo era tão dominante que fazia com que a pessoa mais simples, a pessoa mais pobre, pensasse que ela só podia receber a ajuda de quem é mais rico. E ele vivia, então, nessa rede de todo dia lá na casa do patrono, pegar a espórtula ou pegar a pequena marmitinha, fazer a saudação, a salutatio diária a ele e voltar para casa, ganhar uns cobrinhos, mas no dia seguinte ele ia lá pegar mais um pouquinho. Aquela coisa de ficar dependendo de um outro. E Paulo, com esse conselho aos Tessalonicenses, ele diz, quebrem o sistema de patronato. Não vivam às custas de ninguém. Trabalhem com as suas mãos, ganhem o que vocês precisam para vocês e ainda para ajudar outros sem criar relação de dependência. Porque o patronato era um sistema de dependência. Você tinha uma pessoa mais importante que ajudava o menos importante. E aí essa escala ia até a base da pirâmide. Mas o Paulo diz, não, você sai da pirâmide. Você trabalha e tem para você. E além de ter para você, ajude um outro, sem que ele se torne seu cliente. Ajude ele para que ele também se desenvolva. Então, o que acontece? Esse texto, levado às últimas consequências, é um texto terrorista. É um texto que está derrubando a cadeia de comando do Império Romano por meio da solidariedade sem interesse de criar dependência. Então, por isso, os cristãos primitivos foram incentivados a largar o sistema de patronato e clientelismo e cuidar uns dos outros. Porque no sistema de patronato você depende de alguém que vai cuidar de você. Tudo bem, é muito confortável, mas você está sempre por conta dele, ele nunca resolve seus problemas, ele só te mantém vivo o suficiente para você vir semana ou no dia seguinte pegar mais uma migalha. E Paulo falou, não, vamos viver a nossa vida, vamos trabalhar com as próprias mãos. Eu, quando fui aí, trabalhei com minhas próprias mãos, não dependi de ninguém, porque Paulo estava escapando do sistema de patronato. Porque se ele fosse patrocinado por uma casa, uma família, numa cidade, ele não poderia servir a outra. Então ele não era servido por nenhuma casa, logo ele podia servir todas. Então, inteligentíssimo a estratégia missionária de Paulo. E aí, então, ele criou uma rede de pessoas que estavam escapando do patronato, escapando do clientelismo, desculpe, vou fazer de novo aqui, escapando daquele sistema do patronato e clientelismo em prol de uma irmandade onde acabam as diferenças. Todo mundo vive tranquilamente, trabalha com as próprias mãos, né? Ganha o que pode e ajuda os outros, né? Vive no que ele chamou aqui no amor fraternal, de amar uns aos outros, né? De cuidar uns dos outros, e não
não venha precisar de nada, ou seja, sai fora do sistema. Então, essa é a coisa que eu queria colocar aqui. A gente foge, quando a gente, como cristãos, pensar no jeito como Jesus nos ensinou, a gente foge de qualquer sistema de gerar dependência. Faça o bem, ame e não se subjugue. Não fique debaixo de alguém que vai ser o seu patrono. Não seja patrono e não fique debaixo de patrono. Somos irmãos. Eu acho surpreendente que Jesus disse lá, né? Ninguém sobre a terra chama de pai, vocês são todos irmãos. Então eu sempre brinco. Na igreja não tem sobrinho, não tem neto. Deus não tem neto, Deus só tem filho. Então nós somos todos, né? Estamos na mesma situação. Outra coisa como a gente consegue praticar o plano de Jesus é nos dons e serviços. Eu vou gastar muito mais isso no próximo estudo, eu só vou dizer hoje que o Pedro disse, sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus, vem tudo de Deus. Então, ele vai falar, se alguém fala, os dons de fala, fale de acordo com o ordem de Deus. Se alguém serve, então os serviços práticos, façam na força que Deus dá, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para sempre. Amém. Então, faz seu trabalho. Deixa o outro fazer o dele. Quem trabalha em algum trabalho na igreja, sei lá, ele cuida das finanças. Ele faz isso para os outros. Ele não faz para si. Quem prepara um sermão, ele faz para os outros. Quem prepara um encontro, como esse encontro que ele faz, para os outros. Ninguém faz o trabalho para si. Agora, aí no mundo religioso, no mundo fora do mundo religioso, não. Se eu tenho uma função administrativa, se eu tenho o domínio, eu faço para mim. Eu quero ganhar o primeiro lugar, eu vou pegar a maior parte do lucro para mim. Se eu puder desviar uma verba, eu desvio para o meu lado, não é isso? É isso que funciona aí no mundo cão. Aqui no ministério cristão, quem trabalha faz para os outros. E quando essa pessoa decide, ela decide em favor dos outros. Se pediram para que eu pinte o nosso prédio, eu sei que algumas congregações têm prédio, eu não vou pintar na cor que eu gosto, eu vou pintar na cor que todo mundo quer. Eu vou ajudar, vou ver o que os outros querem. É assim que os dons funcionam, mas nós vamos discutir mais sobre isso depois. E justamente disposição ou submissão. Eu estou preferindo usar a palavra disposição, até é um trabalho, lá nesse último livro que publiquei, eu tenho um capítulo que eu estou tentando pesquisar a possibilidade de a gente usar essa palavra disposição ao invés de submissão. Mas a submissão ou a disposição é o que faz a igreja funcionar, gente. Então, Paulo, nesse finzinho da carta aos Coríntios, ele diz, agora, irmãos, eu peço a vocês o seguinte, os membros da casa de Estéfanas são as primícias da Acaia, os primeiros convertidos da Acaia. E eles se consagraram ao serviço dos santos, ou seja, os primeiros convertidos se tornaram os primeiros pregadores. Portanto, sujeitem-se a pessoas como eles, bem como todo aquele que é cooperador e obreiro. Então, olha só. E aí, no fim, ele fala, deem o devido reconhecimento a homens como esses, né? Mas o que está acontecendo aqui? A coisa é que a igreja só funciona se houver disposição, submissão. Quando alguém trabalha, os outros apoiam. E sempre a gente pode conversar para chegar na melhor posição possível. Mas veja, quando a gente fala, muitas pessoas falam, Álvaro, mas se uma igreja não tiver liderança e hierarquia, não vai dar certo. Na minha tese de doutorado, quando eu cheguei no ponto de propor, de dizer que Paulo tinha a ideia de uma comunidade sem hierarquia, alguns dos biblistas ali, um dos biblistas, que era meu co-orientador, disse, mas Álvaro, isso não é prático, isso não existe, tem que ter hierarquia. E a minha resposta foi, olha, se o Novo Testamento não propuser algo novo, algo que não existe, ele não é novo nada. Ele é um velhíssimo testamento, um vetusto testamento, tentando trazer algo que não é novo, tentando nos enganar. É novo, isso não existe.
Jesus não existe, por isso que ele veio ao mundo, para existir. A gente não consegue inventar um Jesus. Se a gente fosse inventar um Jesus, ele seria um tipo Rambo, um tipo Justiceiro, mistura, um cruzamento de Gengis Khan com Albert Schweitzer, né? Alguma coisa assim meio louca. Mas não, Jesus é totalmente fora do esquadro. A gente tem que ficar correndo atrás dele para entender. E a utopia dele, de uma comunidade de irmãos, de irmãs, onde não haveria esse degrau, só funciona se o quê? Quando alguém está exercendo o ministério, todo mundo colabora, todo mundo se submete. Ou eu me coloco à disposição. É só assim que funciona. Porque se for na força, então voltamos ao mundo cão. Quem pode mais chora menos. Quem morde mais forte ganha a briga de cães, né? Mas não é isso. Na igreja nós somos uma família. Agora, a família tem encrenca. Que família que não tem encrenca? Eu conheço a minha, vocês conhecem a de vocês, né? Mas essa família tem um pai, tem um irmão mais velho fora de série. E ele promove esse serviço, ele está sempre se ajoelhando, lavando pés. Então, o resultado é que nos inspira, nos permite, pelo espírito que ele põe nessa comunidade, a permitir uma superação, deixa eu voltar aqui, permitir uma superação da cultura, do quadro que nós estamos acostumados. Né? Esse é o caminho. Ele permite que a gente seja um grupo assim, unido. Homens, mulheres, irmãos e irmãs voltadas para uns para os outros, olhando os problemas na mesma, olhando pelo mesmo, vamos dizer, um ao lado do outro, não um contra o outro. Nós estamos vendo a situação e aí o resultado vai ser uma comunidade que segue o caminho que Jesus diz, olha, é esse o jeito, vai por aí, né? Então, abandono das hierarquias, uma vida que busca no modelo de Jesus, no discurso dele que rejeitou os outros sistemas de organização, por um sistema de organização baseado no quê? Fraternidade, uso de dons e disposição, submissão. E eu vou usar a palavra que eu gosto, servidão. Aí nós vamos chegar no caminho. Então, gente, é isso aqui que eu queria falar hoje sobre esse assunto primeiro aqui. Se Deus permitir e der vida, semana que vem, tratamos do segundo. E aí, com a graça maior ainda de Deus, chegaremos ao último, se for da vontade dele. Tá bom? Mas eu queria ter terminado um pouco antes, mas eu tenho aqui ainda uns 17 minutos, que eu acho que dá para a gente talvez recolher alguma coisa que eu preciso ouvir, e aí peço ajuda de Denilson para organizar esse momento de fala. Mas, basicamente, nesse primeiro estudo, o que eu queria chamar a sua atenção é para isso. Jesus veio dar um outro jeito, que não é cultural, é contracultural. É uma mudança de modo de ver. E essa mudança é complicada, mas há indícios neotestamentários de como praticar isso. E eu espero que a gente consiga, nos próximos 2 encontros, ser bem prático nesse assunto. Obrigado. Muito obrigado, Álvaro. Obrigado mesmo aí de coração. Para mim, eu fico muito empolgado, né, ouvindo coisas assim, por pensar nessa maravilha, né, que é o reino de Deus, que todos nós aqui conhecemos e que todos nós aqui temos muito ainda para conhecer, né, e para abraçar e para viver no contexto desse reino. Particularmente, eu fico muito empolgado com essa ideia de disposição, né, cada vez mais que a gente conhece a cruz, né, conhece o Pai, a gente percebe que há uma motivação, né, que vem do Espírito, né, e sem dúvida a gente precisa uns dos outros, a gente precisa do encorajamento uns dos outros, né, dos dons uns dos outros, mas ninguém precisa ser obrigado, né, a fazer ou a trabalhar, enfim, mas nós temos por gratidão, né, esse impulso de servir com aquilo que Deus nos deu, né, e fazer as boas obras que Deus preparou para a gente. Então, irmãos, fiquem à vontade, queria dar oportunidade, né, para cada um
poder expressar. A gente tem, como o Álvaro falou, mais uns 15 minutos aí, né, até mais ou menos em torno de 9h30. Pode levantar sua mão se você tem alguma pergunta ou algum compartilhamento, né, do coração. Fique à vontade, pode abrir aí a fila e a gente vai ouvindo um após o outro. Hamilton, pode ficar à vontade, e quem mais quiser pode levantar a mãozinha aí, a gente vai organizando aqui. Obrigado. Quero agradecer ao Álvaro, foi muito boa. Esse assunto é bem interessante. Eu gosto muito da nossa igreja nesse aspecto, né, que é uma igreja que tem buscado estabelecer lideranças plurais. Realmente os líderes se colocam com esse coração e com disposição de servir, né? Eu sou muito grato pelo exemplo de liderança que eu tenho. Eu vejo em homens como Denilson, João Batista, entre outros aí que eu tive a oportunidade de conviver, né, conversar. Então, acho isso muito legal, né, ver como Jesus quebra esse paradigma, né, de liderança, que é aquela hierarquia baseada muitas vezes no poder, na influência, no dinheiro, ou na realeza, né, na nobreza, e mostra que talvez a gente pode falar em hierarquia, né, uma hierarquia de humildade de espírito, de fé e realmente de dedicação a Deus, né? Então, eu gostei muito dessa aula, né? Eu ainda estou um pouco refletindo nessa quebra, né, de hierarquia que você falou, que para mim, não sei se você quis dizer ausência de hierarquia ou se foi só uma quebra nesse padrão de hierarquia comum no mundo, né, que o que está lá em cima manda e quem está embaixo e pronto, acabou, e quem está em cima é quem tem mais valor, né? Então isso, obviamente, eu concordo que não existe, né? Jesus colocou homem, mulher, escravo e livre, grego e judeu no mesmo valor diante de Deus, né? Por meio da fé. Mas eu ainda não entendi muito bem, né? Se você quis defender uma ausência completa de hierarquia, né? Como se não tivesse, por exemplo, como se estabeleceria, por exemplo, as lideranças, como se estabeleceria ali uma importância dentro da igreja que é no sentido de comando, né, que é importante para ter ordem, para ter direção. Eu fiquei um pouco confuso nessa parte. Se você pudesse esclarecer um pouco melhor, eu agradeço. Mas, no mais, só agradecer pela excelente informação aí. Obrigado. Será que aguardo mais comentários ou falo a cada um? Porque se eu tirar a chance de outros falarem, fica ruim. O Álvaro, como a gente tem também o grupo de WhatsApp, e para a gente não perder, né, eu acho que a pergunta do Hamilton, por exemplo, é bastante relevante. Se você quiser responder, fica à vontade. E na sequência a gente tem o Sérgio aqui também. Deixa eu deixar talvez Sérgio até responda, e aí eu não tenho que responder. Malandragem. Mas eu vou aguardar um pouco, talvez no fim eu estou anotando. Eu faço pequenos toques. Tá ótimo, tá ótimo. Sérgio, pode ir lá, então. Legal. Álvaro, primeiramente, queria muito te agradecer, viu, pela disposição em nos servir com a sua aula. Eu queria te perguntar, Álvaro, você mesmo falou sobre as cartas, meio que sendo uma explicação de como viver o Evangelho, né? E a gente vê alguns exemplos onde, de certa forma, essa hierarquia ou essa diferença, mesmo quando a gente pensa na igreja de Corinto, a gente sabia que havia pessoas que exerciam uma certa posição, até por questões financeiras. A gente vê lá em 3 João falando com Diótrefes, né, que tinha uma posição que nem eu recebia e tudo mais, porque ele gostava de ser mais importante, né? Minha pergunta é se você acredita que mesmo na igreja primitiva, essa utopia que Jesus trouxe foi vivida de uma forma intensa nas comunidades no início, né? Quem sabe que depois, com a história do cristianismo, muito disso degringolou completamente, né? Mas se você tem essa visão, se pelo menos no primeiro século isso chegou a ser vivido nessa plenitude.
Então, deixa eu ver, eu acho que tem mais umas pessoas. As duas questões agora provocaram bastante. Vamos ver se mais algumas pessoas provocam e eu faço um pacote só. Isso, na sequência aqui a gente tem a Rosana, fica à vontade, Rosana, logo depois o Fabrício e o Flávio. Obrigada. Acho que muito conteúdo, um conteúdo bem relevante, assim, gostei muito da forma como o Álvaro nos conduziu mesmo à simplicidade do que Jesus fez e a grandiosidade, né? Como é a cultura hoje, como que nós devemos fazer uns com os outros. E isso vai nos levar à união e aquilo que Cristo já sonhou desde então. Gostei muito do comentário da sua resposta em relação ao Novo Testamento, né, a utopia. Isso me deixa muito confortável, porque eu penso em coisas utópicas mesmo, e isso vindo de alguém que está estudando bastante, isso me deixa muito feliz, assim, de ouvir essa palavra e ver que pode parecer estranho, mas o desejo de Deus mesmo é uma coisa sem hierarquização. Isso é muito legal, muito precioso para mim. E a palavra que você usou em relação a submeter-se é disposição, né? Sujeitar-se é se tornar disponível. Eu achei de uma excelência assim incrível. As escrituras que a gente lê como submeter-se, podemos transformar, né? Podemos usar essa palavra, se tornar disponível. Eu achei super legal, sabe? Eu acho que muda completamente a minha visão do que é submeter-se e me ajuda mesmo como mulher, como esposa, como uma discípula. Isso foi de uma excelência incrível. Muito obrigada. E eu fico muito feliz pelos seus estudos, pelas análises que você tem trazido para a gente, e eu estou muito animada para ver as referências e ir atrás dos slides e dos vídeos no YouTube. Obrigada. Obrigada mesmo. Fabrício, fica à vontade. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí, né? Pessoal, eu vou fazer coro ao que o Hamilton disse aí. Eu confesso que é uma aula que realmente precisa de um tempinho para digerir, né? Porque quebra alguns padrões que eu acho que já estão bem enraizados, como você disse, né, na nossa cultura. E também a gente leva isso para dentro da igreja, né? Isso é nítido. Talvez também até um pouco por causa do histórico que a gente já viveu como igreja, mas eu sinto que nesses últimos anos, né, a nossa igreja tem batalhado bastante para quebrar essa cultura, né? Aqui em Belo Horizonte a gente sente isso fortemente, né? Estando um pouco mais próximo dos líderes e ver que eles têm buscado realmente um novo modelo, né? Com relação à questão da liderança, né? Mas é porque, mesmo vendo toda essa aula, a gente acredita que existe a necessidade ainda de uma organização, de uma liderança, de uma orientação, né? Eu acho que você tentou mostrar um modelo diferente de como isso tem que ser feito, né? Mas eu queria que você pudesse, né, comentar um pouco mais, porque a gente tem alguns trechos da Bíblia que a gente vê que existe uma estrutura, né? Diáconos, presbíteros, né? Paulo chama algumas pessoas para estar à frente de uma comunidade, liderar. Então, por exemplo, quando nós pegamos essa aula aqui, quando a gente vai passar isso para a igreja, para os nossos irmãos, tem que ter uma sabedoria muito grande para passar isso, porque talvez nem todos tenham maturidade para pegar, né, e conseguir entender isso. Eu confesso que eu preciso ainda, ler aqui, preciso, né, mastigar isso aqui bem, para ter uma posição bem definida e bem firme, até mesmo para poder compartilhar com outros. Então, queria que você pudesse, né, comentar um pouco mais sobre tudo isso que você falou, mas pensando também na estrutura que existe, a necessidade
da estrutura que tem que ter uma igreja hoje, né? Álvaro, a gente tem mais 2 pessoas aqui na fila. Você quer responder esse pacote ou vamos em frente com as perguntas? Olha, deixa eu responder meio rápido e meio fazendo suspense também, porque acho que isso faz parte do nosso comercial. Um pouco da... Deixa eu ver aqui. Essa questão que Fabrício colocou agora, mas mesmo a questão do Hamilton, do Sérgio, são basicamente as mesmas. A colocação da Rosana sobre a questão da linguagem. Gente, eu venho me debatendo com essa questão da liderança desde 1980, quando eu tinha saído do primeiro seminário que fiz e tinha lido alguma coisa e participado de uns conflitos que vieram da América do Norte sobre a questão de liderança. E, na época, eu era mais moleque do que sou hoje, apesar de hoje ser ainda muito jovem, mas na época era muito, muito jovem mesmo. Então, ainda estava muito mais desorientado. Não sei se hoje estou orientado, mas o ponto é que eu não tinha percebido, a não ser bem depois de amadurecer, onde o problema está. Está na linguagem. Está na linguagem. Nós usamos, por exemplo, usando o que a Rosana mencionou, submissão é uma palavra tradicional. Mas, gente, quando a gente fala submissão da mulher, que está na Bíblia, na minha Bíblia, Almeida, Revista Atualizada, tá? Na minha Bíblia, tem submissão. Rapaz, isso soa tão estranho na nossa cultura. Ah, mas Álvaro, é que a cultura é uma cultura errada. Não vai usar a cultura brasileira para julgar a Bíblia, eu entendo. Mas é porque a palavra submissão na cultura brasileira tem um sentido indecente. É a mulher apanhar calada, entendeu? É a Amélia que era mulher de verdade. Então, isso não é o que Paulo disse. Aí, quando eu ponho esse discurso na boca do Paulo, de duas uma. Ou o Paulo vira um chauvinista, que dá vontade de ter nojo dele, ou o Paulo obriga as nossas irmãs a ficarem numa condição, eu diria, desumana. Desumana. Então, a palavra foi distorcida pela cultura, a palavra foi destruída pela cultura, mas nós usamos essa palavra tentando dar um sentido correto para ela e a cultura destrói. A cultura não permite. A linguagem não é nossa. Eu não tenho domínio da língua portuguesa. A língua portuguesa que diz como é que a língua vai ser usada. Então, aí eu me insurjo contra a linguagem e digo, então, vou usar outra palavra. Eu vou dar outro sentido. Mas o ponto é que a linguagem do Novo Testamento foi capturada pelo pensamento hierarquizante. Então, a gente fala de diáconos, de presbíteros, mas na minha proposta de tradução, que eu já encontrei uma tradução em português fazendo isso, que tal, em vez de bispos, a gente colocar visitadores. Em vez de diáconos, colocar servidores. Visitadores e servidores. Mas isso pode, Álvaro? Eu acho que não só pode, como é o sentido original da coisa. Mas isso foi vertido para o latim, do latim para o português, é que nem batismo. O que é batismo? Ah, batismo é dar nome. Eu batizei meu cachorro de Joca, né? Porque eu dei nome. Não, batismo não é isso. Batismo no original é imersão, é o verbo grego e tal. Mas as Bíblias não traduzem imersão. A linguagem se distorceu, nós nos acostumamos à linguagem, a linguagem nos usa. Em vez de eu usar a linguagem me usa. E mantém pré-estabelecida uma condição. Então, Hamilton, Sérgio e também Fabrício e Flávio, eu fico devendo, na semana que vem, se Deus permitir, na análise dos dons, mostrar no vocabulário do Novo Testamento como que a gente supera o tropeço linguístico e retoma o espírito comunitário da nossa comunidade, reina o Espírito Santo, que por meio de vários dons diferentes, faz a gente funcionar que nem o carrossel holandês funcionava numa época. Quem viu futebol antigo sabe do que eu estou falando. Os caras jogavam bola sem muita posição, mas fazia gol adoidado. Pena que eles não foram campeão naquela vez. Mas é um sistema de pensamento que é o seguinte: o bem do grupo,
o bom do grupo. No caso nosso, o bom do grupo debaixo da vontade de Deus. Então, eu fico para deixar aqui, então, o meu comercial, para responder um pouco mais essa questão de como essa utopia foi um dia real. Eu acredito que foi. Teve ensaios de realidade dela no Novo Testamento. Vocês vão ler comigo. Eu acho que Atos 6 é um ensaio de realidade. Dá uma lida em Atos 6, 1-7. Aquilo não existe em lugar nenhum no mundo, gente. Aquilo é uma decisão política. Veja o que tem de política lá. Veja os partidos e veja o resultado da eleição. Aquilo é de emocionar. Então, de novo, a gente volta a conversar, mas deixa eu deixar ainda um segundinho, não, já passei. Talvez para essas duas últimas pessoas fazerem observações e já fica de tempero para a próxima. Mas eu fico devendo. Tá ótimo. Vamos encerrar, então, ouvindo o Flávio, rapidamente, e o Marcos, na sequência. Ok. Então, primeiro eu queria agradecer o Álvaro Pestana aí, né, por essa aula aí que ele deu para a gente aí, né, agradecer essa oportunidade de estar com os irmãos, né, de reencontrar os irmãos tão queridos, né, e dizer, né, que eu particularmente, Álvaro, eu entendo pelo menos eu acho, né, que o que está sendo proposto, né, e eu estou dando uma olhada aqui em Atos 6, né, é que Jesus ele propõe um estilo de liderança descentralizado e não centralizado, né, onde você tem ali, e isso não fere a questão de você ter presbíteros na igreja, de você ter outros papéis, vamos dizer assim, né, porque a ideia, pelo meu entendimento, né, é que haja uma liderança descentralizada e participativa, né, onde, ao invés de você trazer você traz uma ideia e ouve, né, pessoal. Ouve ali, né, olha, a gente está pensando isso, o que vocês acham, entendeu? Porque, de repente, ali pode ter uma ideia melhor do que a minha, né, assim, que vai beneficiar ainda mais o corpo, né? Então, é mais ou menos o que eu entendo, né, do que o Álvaro está tentando passar para a gente, né, que eu acho bastante produtivo, né? Eu acho que agrega muito mais do que você ter uma liderança centralizada, onde só uma pessoa dita ali como tem que ser as coisas e a gente só tem que sacudir a cabeça e seguir em frente. Não é por aí, né? A gente tem que ter realmente... Todo mundo tem um espírito, né? Deus ele pode usar qualquer um ali para poder agregar, né, no corpo como um todo, né? Mas, mais uma vez, obrigado aí, Álvaro. Obrigado, Flávio. Vamos ouvir aqui o Marcos encerrando. Vou ser breve aqui para respeitar o horário de todos, né? Obrigado, viu, Álvaro, pelo que você trouxe. Eu tenho algumas observações, sabe, Álvaro, assim, a gente está vivendo a época atual, né, já que nós falamos da cultura, uma crise de autoridade, né? A gente vê entre pai e filho, a gente vê na escola, né? Então, realmente há uma crise. Outra coisa que me preocupa é essa questão da adaptação do evangelho, que eu percebo em algumas releituras, né? Parece que está um pouco em moda a releitura da Bíblia, que também me preocupa bastante. A questão também da gente começar a adaptar a leituras bíblicas, né, de acordo com o que a gente está vivendo. A minha preocupação é a gente começar a ter várias interpretações. Então, dependendo da cultura que eu estou, eu vou ter uma interpretação bíblica. Então, acho que eu não vou me aprofundar aqui, porque não dá para entrar no debate, mas eu espero que nas próximas aulas, né, o que você está colocando, que a gente sabe, como líder, a gente sabe que o ensino de Jesus, ele é pela influência, né, ele é pelo exemplo, a gente tem, como igreja, tem tentado fazer isso bastante, mas eu confesso que eu me preocupo um pouco escutar ensinamentos como o seu, vou ser bem sincero, né, onde se coloca, se levanta, diminui um pouco o papel da autoridade, onde começam a adaptar as palavras, onde a leitura é a partir da cultura, né, a gente pode ir para um lado muito perigoso, né, e eu só queria deixar essa observação e na esperança que vão ser respondidas em aulas futuras. Mas obrigado aí pela sua disposição. Obrigado, Marcos. Irmãos,
acho que tem muita coisa assim para pensar, né? Depois dessas coisas que a gente ouviu, das ideias, muitos pensamentos despertam. Eu agradeço a cada um que participou aqui, né? Especialmente no final, contribuindo com os seus pontos. Eu acho que todos são extremamente relevantes, né? E a gente tem mais 2 encontros pela frente, certamente a gente vai tratar dessas coisas, né? Outras preocupações podem surgir, outros pensamentos, outras dúvidas, e vamos deixar isso em primeiro lugar, né, diante de Deus, buscando a direção do Espírito, né, da palavra de Deus, que é a nossa referência segura, e compartilharmos aqui, né, uns com os outros, e a gente vai caminhando. Tenho certeza que vai ser um curso, né, muito edificante, na direção do Espírito de Deus. Então, agradeço a cada um, agradeço ao Álvaro. Não sei se você quer mais alguma coisa no final, Álvaro, encerramos aqui. Agradeço a todos e gostaria mesmo que vocês ficassem de olho nessas coisas, porque justamente é da sua percepção que virá o melhor aprendizado. Na verdade, é muito importante essa base da escritura. Então, eu gosto da discussão, eu gosto do diálogo. Obrigado a todos. Obrigado, irmãos. Na semana que vem, a terça-feira é feriado, mas a gente vai ter o encontro aqui na segunda, nosso segundo encontro, segunda-feira, né? Se Deus quiser, estaremos juntos aqui e a gente continua esse diálogo, né? Essas ideias, vai ser muito produtivo. Muito obrigado a cada um. Ótima semana, a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser.